Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servo e serva, com a paz do nosso Senhor Salvador, glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, ô glória. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, mancebo e manceba, abriremos nossas Bíblias neste momento, em 1 Samuel 1, no grandioso e fortificado versículo 10 e versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. E ela pôs com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo de número 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atender-te para a aflição da sua serva, e de mim se lembraste, e da tua serva não te esquecereis, mas a tua serva dareis um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa foi o pedido de Ana a Deus, o filho varão. Aí o Senhor retribuiu, porque não existe pedido quando você tem obediência, não existe oração que o Senhor não ouve e não corresponde no tempo dele. O Senhor sempre corresponde, manda um sinal no tempo dele. Nasceu Samuel. Samuel nasceu e nunca passou a navalha na sua cabeça, porque ele nasceu nazireu. Como Sansão nasceu nazireu, são dois no Velho Testamento, Sansão e Samuel, e no Novo Testamento tem um nazireu também, o João Batista, a voz que clamava no deserto. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, esta é a fé, é o fundamento das coisas que não existem, mas pela fé Deus abriu o madre de Ana e fez ela uma mulher produtiva que teve um filho. Porque a fé é o fundamento das coisas que não existem, pela fé Deus faz existir, só ter fé, acreditar e obedecer. Que as melhores coisas acontecem na minha vida, na sua vida. Na minha vida acontecem as melhores coisas todos os dias. Só falta na sua vida é ouvir, ler, orar e praticar, e confiar e acreditar no grandioso, grandão da Galileia, no Deus vivo de Israel. Vamos lá, Ana orou por causa dos próprios problemas. Glória! Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim lembraste, e da tua serva te não esqueceste, lhe dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha ou glória. 1 Samuel 1, versículo de número 10 e 11. Podemos separar a oração de Ana em três partes. A primeira, mostrar a sua aflição e a amargura, que resultaram numa oração não tão espiritual. Seu desejo era ter um filho varão, pois sendo estéril, sentia-se aflita e amargurada, e se tivesse um filho não mais sofreria o desprezo e a provocação de Penina, sua rival. Portanto, sua oração no princípio procurava resolver um problema pessoal, não sabendo como
resolver esse problema, nem como ser libertada de suas aflições e angústia. Ana orou. Apesar de estar orando por sua situação pessoal, a oração de Ana abriu o caminho para que Deus agisse. Oh, glória a Deus, a fé remove montanha. A fé de Ana era uma fé sólida, uma fé séria. Não se preocupou nem sabia se sua oração estava certa ou errada. Muitas vezes temos certos conceitos, principalmente quando a qual e que uma oração espiritual. Certa vez fui a uma reunião onde os irmãos ficaram invocando o nome do Senhor 2, 3, 20 vezes e nenhuma outra palavra foi dita. Então eu lhe disse: irmão, invoca o nome do Senhor, é muito bom, pois ao invocá-lo entramos no Espírito. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. Porém, o desejo de invocarmos várias vezes, nenhuma outra palavra for prosferida, deixaremos de desfrutar aquilo que o Senhor nos quer dar. Naquela reunião é como quando vamos a um restaurante. Primeiramente desfrutamos o prato da entrada e em seguida o prato principal. Se quando nós reunimos apenas invocarmos o nome do Senhor e como ir ao restaurante e ficar comendo o prato de entrada 1, 2, 3 vezes e não se importar com os pratos principais. Não fiquemos pensando sobre o que orar, tampouco fiquemos ensaiando como orar. Mas oremos, veja o exemplo de Ana. Sua oração no início foi bastante simples. Senhor, olha para a minha aflição da tua serva. Lembra-te de mim. Foi assim que Ana começou a sua oração, por causa da herança. À medida que Ana orava, sua oração também avançava um pouco mais. Ó Senhor, dá-me um filho varão para que aquela família pudesse conservar sua herança entre os filhos de Israel. Na primeira parte, a sua oração, Ana apenas queria resolver o problema da sua vergonha e da aflição do neospresos que recebia da rival da situação humilhante em que se encontrava. Agora percebemos que a oração progrediu, pois ao pedir um filho, ela se preocupou em manter a herança da família. Oh, glória a Deus, aleluia. Os israelitas davam muita importância à herança e ela incluía a porção de terra a cada família. A herança, ela incluía uma porção de terra a cada família. Receberá ao entrar em Canaã, que lhe seria por direito por todos a vida, por toda a vida. Deus providenciou que cada família tivesse como se sustentar com o que a terra produzisse. Mas se por negligência um membro da família nada produzisse na terra que lhe fora dado por herança, pouco a pouco ela empobrecia, assim diante da crua realidade da pobreza. Não temos mais como se manter. Ele vendia sua porção de terra da herança
Porém, depois de determinado tempo, ele poderia reaver sua propriedade entre os povos de Israel a cada 7 anos. Qualquer pessoa que tivesse vendido sua herança poderia reavê-lo, pagando um valor necessário, passando outros 7 anos. A oportunidade novamente lhe era concedida. Assim por diante. No pior das hipóteses, não tendo como comprar de volta, após 7 vezes, um período de 7 anos, no 50º ano, sua herança lhe seria devolvida. Por isso, aquele ano era chamado do ano do jubileu, porque depois de 50 anos, a dívida era completamente perdoada. O nosso Deus, ele é forte. O nosso Deus, ele não trabalha com hipótese. O nosso Deus trabalha com realidade. Deu para nós percebermos que a Ana ainda tem as suas orações, nós percebemos que ainda tem preocupação de não ter um filho, ela tinha preocupação de não ter um filho varão para permanecer a herança e Israel e ter direito na sua herança para poder a sua família ter como se sustentar. Porque Deus, quando dá uma missão, Deus, quando dá um ministério, Deus, quando ele te dá algo a você realizar, ele tem todas as estratégias para nós se mantermos, se alimentado espiritualmente primeiro, se manter alimentado fisicamente, humanamente, terraqueamente. E Deus nos coloca numa situação sólida, uma situação que nós estamos e vamos ficar, uma situação favorável àquela situação e aquele chamado e aquela missão que Deus nos deu vai ser realizada. Só não vai ser se nós cruzarmos os nossos braços, igual o Senhor disse ali. A terra que não produzisse por erro humano, a terra ia se empobrecer. Mas se buscasse o Deus vivo, permanecesse e não tivesse preguiça, que ali significa preguiça. O preguiçoso não gosta de trabalhar, tinha a terra, ia sentar, ia dormir, não ia trabalhar sobre a sua terra, a terra ia empobrecer, ia ficar sem nada. O Senhor disse sempre, faz a sua parte que eu te ajudarei. Se você obedecer e guardar os mandamentos e as leis, preste atenção e o juízo, comerá o melhor dessa terra. Assim disse nosso Deus Javé. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenenzinha, e o ministério que o Senhor confiou em mim, nela. Nós oramos, pregamos, evangelizamos, ganhando alma para o reino do Senhor, e também peço que o Senhor continue nos abençoando nesse local onde eu faço essa live, onde eu prego. Peço que o Senhor abençoe o nosso casamento que já está abençoado. E peço que o Senhor continue confiando nesse ministério lindo em mim, na minha esposa maravilhosa. E que o Senhor não tire o Espírito Santo do Senhor de nós. Glória a Deus. Senhor, peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida em direção à minha borracharia, onde é o segundo trono do Senhor, onde é o altar de sacrifício, aonde eu prego, oro, evangelizo, ganho alma para o reino do Senhor, e também onde é o segundo santuário do Senhor. A minha borracharia, Senhor, é onde o Senhor me dá meu sustento humano, físico e terráqueo, onde o Senhor me dá meu sustento também espiritual, aonde eu recebo várias invertidas de olho grande, olho gozo, de inveja, de calúnia, de porfia, de deformação, de ira, de confusão, mas o Senhor é meu escudo, é minha fortaleza, o Senhor é meu broquete, o Senhor é minha rocha, contra as forças de Deus não existe defesa, e porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha. Está entregue em suas mãos todo aquele que levanta contra mim com inveja, olho grande, olho gordo, e mentira, confusão e tititi. Está entregue em suas mãos e repreendido em nome do Senhor.